Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, dia 4 de dezembro, segunda-feira. Eu, Pastor Fábio, como todos os dias, estou aqui para poder trazer uma palavra de Deus, um devocional, para que você possa meditar na palavra de Deus, aprender cada vez mais. E claro que todo devocional ele tem como objetivo fazer o quê? Fortalecer você. Quando a gente fala em fortalecer, a gente está falando em quê? Aumentar a fé. E no nosso devocional de hoje, para que nós possamos aumentar ainda mais a nossa fé, nós vamos estar falando de um dos personagens que faz parte, queridos, que faz parte da galeria dos heróis da fé. É isso mesmo. Você sabia que na Bíblia tem uma galeria dos heróis da fé? Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Você pode acompanhar lá. Lá tem uma galeria dos heróis da fé. E nós vamos estar falando de um deles. Nós vamos estar falando hoje, que é até o mesmo, exatamente o tema desse devocional de hoje, nós vamos estar falando sobre Gideão. E para que nós possamos entender um pouco desse contexto da história, nós vamos ler o livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 7 até o verso 16. Amém? Juízes, capítulo 6, verso 7 a 16. Enquanto você acha na sua Bíblia aí, eu faço aquele convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. E para você que já se inscreveu em nosso canal, para você que já é parte da família do Ministério Zoe, que você possa fazer lá o triplo C. Curta, comente e compartilhe. Amém? E isso nos ajuda bastante e é gratuito. Amém? Vamos lá? Juízes capítulo 6, verso 7 a 16 diz assim: Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para esconder-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Como você aí, eu estou aqui fazendo o devocional, né? Tomando um cafezinho aqui também, de uma maneira bem tranquila, bem descontraída, né? Então vamos lá. O tema Gideão. E essa história, ela vai nos contar essa história de Gideão, quem é esse homem, quem era ele,
E por que que Deus levanta Gideão? Amados, nesse período, o povo de Israel, eles estavam fazendo aquilo que Deus reprovava. Pastor, o que que eles estavam fazendo, pastor, que Deus teve que levantar Gideão? Eles estavam, queridos, se prostituindo, né? E toda vez que você ouvir essa palavra na Bíblia, prostituição, na sua grande parte vai fazer referência ao quê? Quando o povo de Deus deixa de adorar a Deus para adorar outros deuses. No caso, eles estavam adorando os deuses de Baal, né? De Baal. Nesse período, o povo de Israel fazia aquela mescla, né? Entre adorar Baal e adorava um pouquinho a Deus. E fazia aquela mistura, como se falasse, não, mas Deus não vai ligar, né? Deus não tem problema. Só que eles começaram a perceber, queridos, que Deus simplesmente abandonou Israel. Por que que abandonou? Porque, querido, toda vez que eles andavam por caminhos errados e faziam o que era errado, Deus simplesmente tirava a mão e falava, tudo bem, já que vocês não querem minha ajuda, então vão pedir ajuda para os deuses de vocês. E Deus tirava a mão. E toda vez que eles tiravam a mão, o que acontecia? Eles começavam a sofrer grandemente. Eles começavam a passar por situações difíceis. As lavouras deles já não davam fruto, o gado deles, as criações deles já não multiplicavam como antes. Então eles passavam por situações assim bem complicadas, sabe? Bem difíceis. E Midian, essa cidade, né, os midianitas, com certeza também começava a oprimir eles, né? Começava a gerar uma opressão. O que é uma opressão? É essa pressão em cima do povo de Israel. E daí, como sempre, o povo de Israel fez o quê? Clamou a Deus por causa da opressão de Midian. E Deus atendeu, Deus ouviu a oração deles. Pastor, mas Deus ouve a oração de quem está andando errado? Queridos, se a oração for verdadeira e for de coração, e estiver clamando a Deus verdadeiramente, Deus vai ouvir sim. E é o que aconteceu aqui no caso. Porém, Deus já começou enviando ali um profeta e dizendo para eles, eu livrei vocês lá do Egito. E Deus começou a mostrar para eles. Como se dissesse assim, olha, se vocês tivessem andado sempre comigo e não tivessem se voltado para os Baalins, que Baalins são os deuses de Baal, né? As várias vertentes de Baal, desse deus Baal. Vocês não estariam passando por isso. Mas, como vocês clamaram a mim, eu vou ouvir vocês e eu vou levantar alguém para poder fazer isso. Quem que o povo de Israel esperava que Deus levantasse? Vamos pensar um pouquinho. Em toda a história, queridos, nós vamos ver que aqueles que foram levantados para guerrear, para ser libertador de Israel, eram homens fortes, homens valentes, homens com experiência em guerra. E o que Deus faz assusta o povo de Israel, na verdade. Por quê? Porque ele escolhe o menor clã, que era o clã de Gideão, né? O menos importante e o menor da família. Ou seja, Deus pegou o menor clã, o mais fraco, e pegou o menorzinho ainda da família. Daí você para e pensa, por que Deus faz essas coisas? Por que Deus faz essas coisas, né, queridos? Ele é para contrariar? Não. É para as pessoas entenderem que Deus é Deus e que Deus ele faz o que ele quiser. Ele vai pegar o improvável, o mais improvável, aquele que você acha, sim, isso aqui nunca vai ser nada na vida, e ele faz daquela pessoa algo maravilhoso. Até hoje, em nossos dias, é assim.
Deus pega as pessoas mais, né, mais destruídas, as que mais foram judiadas lá no mundo, levanta e faz daquela pessoa um profeta. Até hoje Deus faz isso, né? É que o ser humano não aprende, né? Isso que é o mais difícil. Mas na história de Gideão, quando Deus envia lá um anjo para falar com Gideão, Gideão fala assim, mas eu sou o menor, sou da menor tribo, da menor clã, sou a menor pessoa. Não, não, é você mesmo. Com a força que você tem, você vai derrotar os midianitas. E daí, queridos, o Gideão ele fica assim, será que é Deus mesmo que está falando comigo? Já aconteceu com você? Muitas vezes de você estar orando, você está ali lendo a palavra de Deus, você recebe uma palavra ali, né? Uma palavra assim forte de Deus, você fala assim, mas será que Deus está falando comigo mesmo? Será que é Deus que está falando comigo? Eu assim, todo tortinho, né? Todo assim, desse jeitinho. Será que Deus está falando comigo mesmo? A gente muitas vezes questiona. E na verdade, Gideão, para poder comprovar isso tudo, ele falou, não, então eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou fazer uma oferta aqui, vou trazer aqui para o Senhor um cabrito, né? Vou trazer farinha, fermento, pães, vou fazer aqui um altar, vou fazer aqui uma oferta para o Senhor, e se o Senhor consumir, com certeza é o Senhor, senão... E o que aconteceu, queridos, que quando ele montou tudo isso daí, aquele fogo saiu da rocha, de baixo para cima, consumindo tudo aquilo que ele deixou. E daí começa a história, porque Gideão começa a acreditar, não é Deus realmente que falou comigo, então agora eu vou obedecer tudo que ele falou. Se ele falou para mim, o mais importante dessa história foi que Deus falou para ele, eu estarei com você. Você é o menorzinho, da menor tribo? Tá, eu estarei com você. E depois de feita essa prova, queridos, com Gideão, Deus começou a dar ordens para ele. Primeira coisa que você vai fazer, Gideão, você vai lá e você vai destruir, vai despedaçar o altar de Baal. Porque esse está sendo o grande problema no meio de vocês. Esse está sendo o grande problema no meio de vocês. É por causa deles que eu saí. Porque vocês preferiram ele. Então, para começar, despedace o altar de Baal. E faça no lugar um altar para mim, para Deus. Amém? E daí, Gideão fez exatamente como Deus ordenou, queridos. Claro que no outro dia, quando amanheceu, o povo queria pegar Gideão e matar Gideão, né? Se não fosse o pai de Gideão, Joás, ele tinha feito picadinho de Gideão. Mas Joás falou assim, se Baal fosse realmente Deus, ele teria se protegido. Que Deus é esse, que é uma imagem que não consegue nem se proteger. Então o povo falou, é verdade, né? Olha, tal. E começaram a dar um crédito ali para Gideão. Nessa situação toda, aqui, nesse contexto, o mais importante era a luta de Gideão. Como que Gideão ia vencer os midianitas. Então foi convocado todos os soldados de Israel, o que dava aproximadamente 32 mil soldados. 32 homens valentes que iam para a guerra. Só que Deus, queridos, ele é um Deus que ele é um Deus que confunde um pouco a cabeça da gente. Mas por que ele faz isso? Para que nós não venhamos ter créditos nas nossas vitórias. Para que nós não venhamos querer nos vangloriar das nossas vitórias, mas para que nós possamos reconhecer que é Deus em nossa vida. Então Deus simplesmente chega para Gideão e fala, seguinte, Gideão, você tem 32 mil homens aí, só que tem gente demais. Eu vou fazer aqui um peneirão até eu achar que tem uma quantidade de pessoas boa aí para você poder ir lá e lutar contra Midian. E foi reduzindo, queridos. Foi reduzindo, foi fazendo uma peneira ali, outra peneira aqui.
e chegou a uma quantidade de 300 homens apenas. Queridos, venhamos e convenhamos, o exército de Midian era muito maior. E Deus falou bem assim, não, com esses 300, Gideão, você vai lutar, vai libertar Israel das mãos de Midian. E eu vou lutar com você. E você, com a força que você tem, você vai vencer. Queridos, daí eu te falo o seguinte. Quando Deus fala algo para você, ou quando Deus usa alguém para falar com você, você duvida? Eu vou falar para você que 90% das situações, as pessoas duvidam. Será? Será mesmo? Porque as pessoas querem ter lógica. Ah, para mim vencer um grande exército, eu preciso ter um exército maior. Deus não. Não é assim não. Para você vencer aquele exército grande, você só precisa de mim. Eu estarei com você. Então, queridos, aqui a gente já começa a ter uma lição muito grande nisso. Por quê? Porque Deus escolheu você e você muitas vezes está se diminuindo. Você se acha, eu não sou merecedor. Você fica reduzindo e achando que Deus, você pode reduzir a força de Deus, você fica limitando o poder de Deus. Deixa eu falar algo para você, quem se limita somos nós mesmos. A nossa fé é que precisa ser trabalhada. Porque se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Para vencer grandes exércitos, Deus não precisou de um grande exército. Deus precisou de um homem que tivesse fé. Gideão. Gideão creu. Ele teve fé. Com 300, então é com 300 que eu vou. E ele foi. E a história nos conta, queridos, que ele venceu. Ele venceu os medianitas. Deus botou uma confusão ali, porque era noite. Os próprios medianitas eles mesmos começaram a se matar. E, traduzindo, Gideão venceu os medianitas. Deus, ele vai usar você, não importa se você é grande, se você é pequeno, se você tem muita sabedoria, se você tem muito ensino, se você tem pouco ensino. Queridos, se Deus falou algo para você, ele vai cumprir. Só depende de você. Só depende de você. Israel, sempre em toda a história, Deus levantou grandes guerreiros. Grandes guerreiros. Mas todos eles não conseguiam guardar em plenitude a aliança de Deus. Porque nós vamos ver o legado de Gideão, queridos. No legado de Gideão, Gideão é um exemplo de como Deus usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Lembrando que Gideão, ele era um homem um tanto quanto medroso, né? Mas a fé que ele teve em Deus e a capacitação que o Espírito Santo deu a ele, fizeram dele um varão valoroso, conforme está lá em Juízes capítulo 6, no verso 12 que nós lemos. O segundo legado que eu quero passar para vocês é o que é mencionado lá na Galeria da Fé, aonde Gideão é lembrado como alguém que pela fé venceu reinos. Ele é conhecido, que só para você ter uma noção, Gideão ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel. O único deles, de todos os juízes que teve, ele é o único que recebeu pessoalmente a visita do anjo de Deus. Se você ler o livro de Juízes, todos os juízes que Deus levantou, somente Gideão foi o que recebeu a visita do anjo do Senhor.
E Gideão ficou 40 anos liderando o povo de Israel. Enquanto ele liderou o povo de Israel, houve paz em Israel. Então a gente vê aqui duas situações: a fé dele, o privilégio que ele teve, né? E além de estar sendo mencionado na galeria dos heróis da fé, tem um terceiro legado dele, que é o lado negativo. E qual é o legado negativo de Gideão? O legado negativo de João foi que ele fracassou de forma muito grave diante do Senhor. Você lembra o começo da história que eu disse que o problema de Deus ter abandonado Israel era por causa da idolatria. Deus foi lá, mandou Gideão derrubar o altar de Baal, derrubar e destruir, destroçar lá o Baal e levantar o altar a Deus. Depois que Gideão ele ganhou, venceu e libertou os israelitas dessa opressão dos medianitas, o que Gideão fez, queridos? Ele construiu um manto sacerdotal de ouro. E ele colocou esse manto sacerdotal lá na cidade dele, onde ele morava, chamada Orfa. E esse objeto se transformou em objeto de idolatria dentro de Israel de novo. Ou seja, a idolatria não é somente uma imagem, pode ser um objeto também. E esse objeto se transformou num objeto de idolatria dentro de Israel. E se não bastasse isso, Gideão teve várias mulheres, muitas mulheres, tá? Com elas, ele foi pai de 70 filhos e, semelhantemente, à história de Davi, dentro da sua família foi marcada por muita tragédia. Queridos, aonde há adultério, aonde há promiscuidade, aonde há idolatria, há tragédia dentro da família. Guarda isso com você. Em toda a história da Bíblia nós vamos ver histórias semelhantes. Por exemplo, onde você vê idolatria, onde você vê promiscuidade, adultério, vai haver tragédia dentro da família. Foi assim que aconteceu também com Davi. Mas diante desses aspectos, para a gente finalizar, a história de Gideão, ela aponta para Cristo. Por quê? Porque ela demonstra a necessidade de um rei que verdadeiramente fosse capaz de guardar a aliança. E Jesus foi o único que guardou a aliança. E estabeleceu o seu reino perfeito e eterno. Todos os outros que foram levantados não conseguiram permanecer. Nós vamos ver o caso, por exemplo, de Sansão, caso de Davi, embora tenha sido um excelente rei, mas também pecou. Caso de Gideão, ganhou, venceu com 300 homens, e desses 300 homens fez 3 grupos ainda, e mesmo assim venceu. Mas o final das suas histórias mostra que eles acabaram se perdendo. E essa é uma história que nós tiramos muito proveito e muitas lições. Então fica com essa história para você meditar no livro de Juízes, capítulo 6. Amém? Vamos orar, queridos? Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa semana que se inicia, e consagramos ao Senhor, Pai, esse dia em Tuas mãos. Guarda-nos, proteja-nos, e proteja a nossa casa, a nossa família, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.